Amigos, queridas amigas, vamos então para mais um ensinamento que hoje virá através deste livro abençoado, Perante Jesus. Abrindo aqui ao acaso, caiu no capítulo 9, o ofendido. Tem uma passagem bíblica, quem tiver a Bíblia e quiser consultar, está lá em Mateus 18, 21. Mateus capítulo 18, versículo 21, que nos diz o seguinte: Então Pedro, aproximando-se, lhes perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Então ele pergunta para Jesus quantas vezes ele deve perdoar. Aí ele fala: 7 vezes? Aí vem a explicação do Emmanuel, que nos diz assim: se alguém te ofendeu, perdoa. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. O ensinamento do Cristo define com clareza as vantagens potenciais da criatura insultada ou incompreendida. Então, se a gente for insultado ou incompreendido por causa da incompreensão das pessoas que a gente tanto ajuda e sempre nos dá um coice, vamos dizer assim. Aí ele fala: por isso mesmo, não traça o Divino Mestre quaisquer obrigações de caráter imediato para os ofensores, de vez que todos aqueles que ferem os outros esculpem para logo na própria alma os estigmas da culpa. E toda culpa é sempre fator de enfermidade e perturbação. Então ele está dizendo aqui que não adianta a gente ficar magoado com a pessoa que nos prejudicou ou ofendeu moralmente, porque se a gente fizer isso, a gente vai estar sobrepondo a essa pessoa, aumentando a carga de sofrimento dela. Porque só o simples fato dela ter nos prejudicado, já ficou evidenciado o quanto essa pessoa está enferma e não tem Deus no seu coração. E tudo isso que ela fez com a gente, pela própria atitude e ação, ela vai ter que pagar por tudo isso. Porque todos nós colhemos o que plantamos. Porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E tudo que ela fez para nós de ruim, ela vai receber de volta. Aí, se a gente ficar magoado, melindrado, e for revidar, o que vai acontecer? Vai aumentar ainda mais a cruz da pessoa. E o que é pior, não vai resolver o problema. Que a outra pessoa vai ficar mais irada com a gente e ainda vai nos transmitir pensamentos que não é bom. Aí Emmanuel continua: em todo o processo de ofensa, quem a recebe se encontra num significativo momento da vida espiritual. É quem dispõe do privilégio de desfazer as trevas dos gestos impensados, suscetíveis de se alastrarem em desequilíbrio. Quem guarda a possibilidade de preservar a coesão e a harmonia do grupo em que se integra, quem conserva as rédeas da defesa íntima de quantos lhes usufruam a amizade e a convivência, ainda capaz de reações inconvenientes ou negativas à frente da injúria. Quem efetivamente pode auxiliar o ofensor através da bondade e do entendimento com que se lhe acolhe as agressões, e quem por fim consegue beneficiar-se resguardando o próprio coração por imunizá-lo contra a queda em revida ou violência. O ofendido, entretanto, não somente obterá tudo isso, caso se disponha a esquecer o mal e perdoar o adversário, prosseguindo sem reclamar na construção incessante do bem e na sustentação da harmonia, porque toda vez em que nos transformamos levianamente em ofensores, passamos à posição de doente da alma, necessitados de compaixão e de socorro, a fim de que não venhamos a cair em condição pior. Quando o Evangelho vive somente em nossa cabeça, sofremos o perigo de queda nas discussões infidáveis, porque a intemperança mental e a vaidade sempre fazem a boa vizinhança. Ficou aí, portanto, para a nossa reflexão, esse ensinamento fantástico, que nos faz, que nos provoca uma reflexão e entendimento, que nós não podemos revidar a uma ofensa, a um prejuízo. Porque se assim o fizermos, qual é a nossa diferença para a pessoa?
vai morrer os dois abraçados. É importante nos esforçarmos para perdoar. Deixar para lá. Quem ama, perdoa. Quem ama, deixa para lá. Quem ama, esquece. Quem ama, não liga. Quem ama, faz que nem a mãe, não tem ódio do filho. Ou faz que nem os filhos pequenos. Às vezes apanha da mãe, daqui chora, daqui um pouco está abraçando, beijando a mãe, como se nada tivesse acontecido. Por isso que Jesus falou que enquanto não tivesse a pureza de uma criança, jamais entraríamos no reino dos céus. E aí a gente é obrigado, por isso que a gente vive nesse ciclo vicioso, vai e volta, por causa disso. Porque a gente resiste, persiste e não desiste em querer manter em nós o melindre. E isso aí é um obstáculo para o nosso crescimento e para a nossa felicidade. Que seja feita em todos nós a vontade de Deus, não a nossa, que assim seja, graças a Deus. Bom final de semana para todos.